Travessuras da Menina Má, de Mário Vargas Llosa. Parte 6. Arquimedes, o construtor de quebra-mares. Continuação. A Menina Má estava muito melhor. Às vezes estranhava um pouco vê-la com uma vida tão normal, ocupada com seu trabalho e, creio, contente, ou pelo menos resignada com a vida pequeno-burguesa que levávamos. Trabalhando muito a semana inteira, preparando a comida à noite, indo ao cinema, ao teatro, a uma exposição ou a um concerto. Saindo para jantar nos fins de semana, quase sempre sozinhos, ou com os Grabowski quando estavam aqui, pois continuavam passando vários meses por ano em Princeton. Só víamos Hilal durante o verão, porque ele passava o resto do ano num colégio de Nova Jersey. Seus pais haviam decidido que iria se educar nos Estados Unidos. Não restava nenhum sinal do seu antigo problema. Ele falava e crescia com normalidade e parecia bem integrado ao mundo americano. De tanto em tanto, mandava postais ou uma cartinha, e a Menina Má lhe escrevia todos os meses e sempre enviava alguma lembrança. Embora digam que só os imbecis são felizes, confesso que eu me sentia feliz. Compartilhar meus dias e minhas noites com a Menina Má preenchia minha vida. Apesar de carinhosa comigo, em comparação com o tratamento glacial que me dera no passado, ela de fato conseguia me fazer viver sempre intranquilo, apreensivo com a ideia de que, um belo dia, da maneira mais inesperada, voltaria a aprontar e desapareceria sem se despedir. Sempre dava um jeito de me fazer saber, ou melhor, adivinhar, que havia um ou vários segredos na sua vida diária, uma dimensão da sua existência a que eu não tinha acesso, e a qualquer momento podia provocar um terremoto que arrasaria a nossa convivência. Não podia entrar na minha cabeça que Lily, a chilenita, aceitasse ser o que era agora pelo resto da vida, uma parisiense de classe média, sem surpresas nem mistérios, imersa numa rotina rígida e sem aventuras. Nunca estivemos tão unidos como nos meses que se seguiram à nossa reconciliação, digamos assim, na noite em que o desconhecido Clochard surgiu no meio da chuva e da escuridão, na ponte de Mirabeau, para salvar a minha vida. Não seria o próprio Deus, em pessoa, que segurou suas pernas, bom menino? Ela caçoava. Nunca acreditou realmente que eu estivera mesmo para me matar. Quando alguém quer se suicidar, se suicida, e não há Clochard que possa impedir, Ricardito, comentou mais uma vez. Nessa época, seus ataques de pavor ainda voltavam de vez em quando. Nesses momentos, arrasada, com os lábios vermelhos, muito pálida e com olheiras enormes, não se separava de mim por um segundo. Ia me seguindo por toda a casa, como um cachorrinho fraudigueiro, segurando a minha mão, agarrada no meu cinto ou na minha camisa, porque esse contato físico lhe dava o mínimo de segurança sem a qual, dizia balbuciando, eu me desintegraria. Ver a Menina Má sofrer daquela maneira me fazia sofrer também, e por vezes a insegurança que a dominava durante a crise era tamanha que nem ao banheiro podia ir sozinha. Morta de vergonha, com os dentes batendo, pedia que eu entrasse com ela e segurasse sua mão enquanto fazia suas necessidades. Nunca pude ter uma ideia precisa da natureza do medo que a invadia de repente. Sem dúvida, porque aquilo não tinha explicação racional. Imagens difusas, sensações, pressentimentos, a convicção de que uma coisa terrível estava prestes a abater sobre ela e iria destroçá-la? Tudo isso e muito mais. Quando tinha um desses ataques de medo, que geralmente duravam algumas horas, aquela mulherzinha tão audaz e de tanta personalidade ficava indefesa e vulnerável como uma garotinha de poucos anos. Eu a sentava no meu colo e a aconchegava. Sentia que tremia, suspirava, agarrada em mim com um desespero que nada podia atenuar. Após algum tempo,
caía num sono profundo. 1 ou 2 horas depois, acordava e estava bem, como se nada houvesse acontecido. Todos os meus pedidos de que aceitasse voltar à clínica de Petit Clamart foram inúteis. Afinal, deixei de insistir, porque bastava mencionar o assunto para deixá-la enfurecida. Nesses meses, apesar de estarmos tão unidos fisicamente, quase não fazíamos amor, porque nem na intimidade da cama ela conseguia a tranquilidade mínima, o abandono momentâneo para se entregar ao prazer. O trabalho ajudou-a a sair desse período difícil. As crises não desapareceram de repente, mas foram ficando menos frequentes e também menos intensas. Agora ela parecia muito melhor, quase uma mulher normal. Bem, no fundo eu sabia que nunca seria uma mulher normal. Nem queria que fosse, porque o que amava nela era também o indômito e imprevisível da sua personalidade. Nas nossas conversas durante a sua convalescença, tio Ataúfo nunca me fez perguntas sobre o passado da minha mulher. Mandava lembranças, estava feliz por tê-la na família. Esperava que alguma vez ela decidisse vir a Lima para conhecê-la. Caso contrário, ele, apesar de seus achaques, não teria outro remédio senão ir nos visitar em Paris. Numa mesinha da sala estava a foto emoldurada que lhe enviamos, tirada no dia do nosso casamento, na saída do cartório, com o Panteão ao fundo. Nessas conversas, geralmente à tarde, depois do almoço, que se prolongavam às vezes durante horas, falávamos muito sobre o Peru. Ele fora um belaundista ferrenho a vida inteira, mas agora, com tristeza, confessou que o segundo governo de Belaúnde Terry o deixara decepcionado. Exceto devolver os jornais e os canais expropriados pela ditadura militar de Velasco Alvarado, ele não teve coragem de corrigir nenhuma das pseudo-reformas desse general que havia empobrecido e tumultuado ainda mais o Peru. E ainda provocou uma inflação que nas próximas eleições daria o triunfo ao APRA. E, ao contrário do seu sobrinho Alberto Lamiel, meu tio não se iludia com Alan Garcia. Eu pensava que, sem dúvida, no país em que nasci e do qual me afastei de maneira cada dia mais irreversível, havia muitos homens e mulheres como ele, basicamente decentes, que ao longo de toda uma vida sonharam com um progresso econômico, social, cultural e político que fizesse do Peru uma sociedade moderna, próspera, democrática, com oportunidades abertas para todos. E agora se sentem cada vez mais frustrados, como o tio Ataúfo, ao chegarem à velhice, à beira da morte, atônitos, perguntando-se por que nós retrocedíamos em vez de avançar. E agora estávamos pior, com mais contrastes, diferenças, violência e insegurança, do que quando começaram a viver. Como você fez bem em ir para a Europa, sobrinho? Era o seu refrão, que repetia confiando a barbicha grisalha que deixara crescer. Imagine o que seria de você se ficasse trabalhando aqui, com todos esses apagões, bombas e sequestros, e a falta de empregos para os jovens. Não tenho tanta certeza, tio. Sim, é verdade. Tenho uma profissão que me permite viver numa cidade magnífica, mas lá acabei me tornando um ser sem raízes, um fantasma. Nunca vou ser um francês, embora meu passaporte diga que sou. Lá serei sempre um métèque, e deixei de ser peruano, porque aqui me sinto ainda mais estrangeiro do que em Paris. Imagino que você sabe que 60% dos jovens, segundo uma pesquisa da Universidade de Lima, têm como primeira aspiração na vida ir para o estrangeiro. A imensa maioria para os Estados Unidos e o resto para a Europa, Japão, Austrália, onde for. Como poderíamos criticá-los, não é mesmo? Se o país não lhes pode dar trabalho, nem oportunidades, nem segurança, é lícito que queiram partir. Por isso tenho tanta admiração pelo Alberto.
Poderia ter ficado nos Estados Unidos com um belo emprego, mas preferiu arregaçar as mangas no Peru. Espero que não se arrependa. Ele tem muito afeto por você. Já notou, Ricardo? Sim, tio. Eu também por ele. Realmente, é muito simpático. Graças a ele, conheci facetas diferentes de Lima. A dos milionários e a da periferia. Nesse momento tocou o telefone e era Alberto Lamiel que me chamava. Quer conhecer o velho Arquimedes, o construtor de quebra-mares de quem lhe falei? Claro que quero, rapaz, respondi entusiasmado. Estão construindo um novo espigão em La Punta e o engenheiro da municipalidade é o meu amigo Xixo Canepa. Amanhã de manhã, se você não tiver outro compromisso, passo às 8. Não é muito cedo? Devo ter ficado velho, tio Ataúfo, apesar de só ter 50 anos, comentei depois, porque Alberto, sendo meu sobrinho, é na realidade meu primo, mas faz questão de me chamar de tio. Eu devo parecer pré-histórico. Não é bem isso, riu o tio Ataúfo. Como você mora em Paris, inspira um respeito todo especial. Morar nessa cidade é um grande mérito para ele, equivale a ter vencido na vida. Na manhã seguinte, pontual como um relógio, Alberto chegou alguns minutos antes das 8, acompanhado do engenheiro Canepa, responsável pelos trabalhos na praia de Cantolão e no cais de La Punta. Era um homem de certa idade, com óculos escuros e uma grande barriga de cerveja, que desceu da caminhonete Cherokee de Alberto e me cedeu o lugar dianteiro. Os dois engenheiros usavam calças jeans, camisas abertas e casacos de couro. Eu me senti ridículo com meu terno, minha camisa de colarinho abotoado e minha gravata, ao lado daqueles homens de roupa esporte. O senhor vai ficar muito impressionado com o velho Arquimedes, afirmou o engenheiro amigo de Alberto, que ele chamava de Xixo. É um maluco boa gente. Eu o conheço há 20 anos e ainda fico boquiaberto com as histórias que ele conta. É um mago, vai ver. E um grande contador de casos. Interessantíssimo. Seria bom poder gravar, juro, tio Ricardo, continuou Alberto. As histórias dos quebra-mares são maravilhosas. Eu sempre fico puxando conversa para ele contar mais. Não consigo acreditar nisso, Alberto, disse eu. Continuo pensando que deve ser brincadeira. Acho impossível que, para se construir um espigão no mar, um bruxo seja mais necessário que um engenheiro. Pois é melhor o senhor acreditar, gargalhou Xixo Canepa. Porque, se há alguém que sabe disso, sou eu, e por amarga experiência. Pedi que não me tratasse mais de senhor, afinal eu não era tão velho assim, e que a partir de então falássemos sem formalidades. Avançamos pela estrada à beira-mar rumo a Magdalena e San Miguel, ao pé das encostas nuas. À nossa esquerda, no mar agitado e quase oculto pela neblina, apesar de ainda ser inverno, alguns surfistas pegavam ondas com seus trajes de borracha. Silenciosos, borrosos, cavalgavam sobre o mar, alguns com os braços no alto e balançando o corpo para manter o equilíbrio. Xixo Canepa contou o que lhe acontecera com uns dos espigões da Costa Verde que acabávamos de deixar para trás, aquele inacabado que tinha um mastro na ponta. A municipalidade de Miraflores o contratara para prolongar a pista e fazer 2 quebra-mares, a fim de criar uma praia. Não houve qualquer dificuldade com o primeiro, construído no ponto que Arquimedes indicou. Xixo queria que o segundo ficasse a uma distância simétrica do outro, entre os restaurantes Costa Verde e La Rosa Náutica. Arquimedes teimou. Não ia aguentar, o mar engoliria. Não havia qualquer razão para não resistir. Disse o engenheiro Canepa, enfático. Eu entendo dessas coisas, estudei para isso. As ondas e as correntezas eram as mesmas que batiam no primeiro. A linha de fuga, idêntica, assim como a profundidade da base marinha. Os peões me pediram que eu desse ouvido a Arquimedes,
mas pensei que era um capricho de um velho bêbado para justificar seu salário, e construí onde achei que devia. Como me arrependo, amigo Ricardo. Usei o dobro de pedras e de cimento que no primeiro, mas o diabo do quebra-mar se esfarelava uma e outra vez. Fazia redemoinhos que alteravam todo o entorno e criava correntezas e marés que tornavam a praia perigosa para os banhistas. Em menos de 6 meses, o mar despedaçou a desgraça do Espigão e o transformou na ruína que você viu. Cada vez que passo por lá, fico com o rosto vermelho. Um monumento à minha vergonha. A municipalidade me multou e acabei perdendo dinheiro. Qual era a explicação de Arquimedes? Por que o quebra-mar não podia ser construído ali? As explicações que ele dá não são explicações, disse Xixo. São bobagens, como: o mar não vai aceitar aqui. Lá não encaixa. Ali vai balançar, e se balançar, a água derruba. Bobagens assim, sem pé nem cabeça. Bruxarias, como você diz. Ou seja lá o que for. Mas, depois do que me aconteceu na Costa Verde, eu faço o que o velho diz, de bico calado. Em matéria de quebra-mares, não há engenharia que preste. Ele sabe mais. Na verdade, eu estava impaciente para conhecer aquela maravilha de carne e osso. Alberto esperava encontrá-lo em plena observação do mar. Nesse momento dizia: Arquimedes é um espetáculo, sentado na praia com as pernas cruzadas como um Buda, imóvel, petrificado. Ele pode passar horas e horas esquadrinhando as águas, em estado de comunicação metafísica com as forças ocultas das marés e com os deuses das profundezas marinhas, interrogando-os, ouvindo o que diziam ou rezando para eles em silêncio. Até que, finalmente, parece ressuscitar. Levanta-se resmungando e, com um gesto enérgico, sentencia: pode ou não pode. E, neste último caso, tenho de procurar outro lugar mais propício para fazer o quebra-mar. E então, de repente, na altura da pracinha de São Miguel, a essa altura totalmente molhada pela garoa, sem suspeitar da comoção que isso desencadearia na minha intimidade, o engenheiro Xixo Canepa concluiu: é um velho lindo e fantasiador. Sempre está contando extravagâncias, porque também tem delírios de grandezas. Uma época, deu para dizer que tinha uma filha em Paris e que ia viver lá, com ela, na Cidade Luz. Foi como se a manhã ficasse escura de repente. Senti a acidez que uma antiga úlcera no duodeno às vezes me provocava. Um faiscar de fogos de artifício na cabeça. Não sei exatamente o que mais senti, mas foram muitas coisas. E nesse momento, descobri por que ficara em estado de ansiedade desde que Alberto Lamiel me contou, no Regatas, a história de Arquimedes e os quebra-mares de Lima. Foi um estranho comichão, desses que antecedem o inesperado, a premonição de um cataclismo ou de um milagre, como se aquela história tivesse alguma coisa que me envolvesse profundamente. Com muita dificuldade, consegui me conter e não acossar Xixo Canepa com perguntas sobre o que ele tinha acabado de dizer. Assim que descemos da caminhonete no cais Figueiredo de la Punta, em frente à praia do Cantolau, descobri quem era Arquimedes sem que ninguém precisasse apontar. Ele não parava quieto. Andava de mãos nos bolsos pela orla, onde vinham morrer as ondas suaves da prainha de pedras e calhaus pretos, que eu não via desde a minha adolescência. Era um mestiço branquelo e miserável, mirrado, com o cabelo ralo e emaranhado, alguém que certamente havia ultrapassado há um bom tempo a idade em que a velhice começa. Aquela estação anódina em que as distâncias cronológicas desaparecem e o homem pode ter 70, 80 ou talvez 90 anos, sem que se note muito a diferença. Usava uma camisa azul, bastante poída, fechada com um único botão que lhe restava.
que o vento da manhã fria e cinzenta inflava, deixando visível o peito imberbe e ossudo do velho que, um pouco curvado sobre si mesmo e tropeçando nas pedras da praia, caminhava de um lado para o outro, dando uns passos de garça e ameaçando cair a cada movimento. É ele, não é? Perguntei. Quem mais poderia ser? Disse Xixo Canepa. E, protegendo a boca com as mãos, gritou. Arquimedes! Arquimedes! Vem! Tem alguém aqui que quer conhecer você. Veio da Europa para ver a sua cara. Imagine só. O velho parou de repente e sua cabeça fez um movimento brusco. Olhou para nós, desconcertado. Depois fez que sim e avançou em nossa direção, equilibrando-se nas pedras negras e cinza chumbo da praia. Quando chegou mais perto, pude vê-lo melhor. Tinha os pômulos afundados, como se houvesse perdido toda a dentadura, e uma fenda que bem podia ser uma cicatriz lhe atravessava o queixo. A parte mais viva e poderosa de sua pessoa, porém, eram os olhos, pequenos e aquosos, mas intensos e beligerantes, que observavam tudo sem pestanejar, com uma fixidez insolente. Devia ser bem velho, sim, pelas rugas na testa, pelas outras que rodeavam seus olhos e faziam seu pescoço parecer uma crista de galo, e pelas mãos ásperas com as unhas pretas que estendeu para nos cumprimentar. Você é tão famoso, Arquimedes, que, acredite, meu tio Ricardo veio da França para conhecer o grande construtor de quebra-mares de Lima, disse Alberto, dando-lhe uma palmada nas costas. Quer que você explique como sabe onde se deve construir um quebra-mar e onde não? Isso não se explica. O velho me apertou a mão, expelindo uma chuvinha de saliva ao falar. Isso se sente nas tripas. Muito prazer, moço. Então, você é um França? Não, sou peruano, mas moro lá há muitos anos. Tinha uma vozinha rachada e aguda e mal conseguia terminar as palavras, como se lhe faltasse fôlego para pronunciar todas as letras. Quase sem interrupção, depois de me cumprimentar, dirigiu-se a Xixo Canepa. Sinto muito, mas acho que aqui não vai ser possível, engenheiro. Como assim, acha? Perguntou furioso, levantando a voz. Tem ou não tem certeza? Não tenho, reconheceu o velho, sem jeito, enrugando ainda mais o rosto. Fez uma pausa e, dando uma rápida espiada no oceano, acrescentou. Ou melhor, nem sei se tenho certeza. Não se zangue, mas alguma coisa me diz que não. Não brinque comigo, Arquimedes, protestou o engenheiro Canepa, gesticulando. Preciso de uma conclusão. Ou então, cacete, não lhe pago nada. É que, às vezes, o mar é uma fêmea traiçoeira. Dessas que dizem sim, mas não. Não, mas sim. O velho riu, abrindo uma bocarra em que só se viam 2 ou 3 dentes. E então me dei conta de que seu hálito estava impregnado de um aroma ácido marcante, cheiro de alguma aguardente ou um pisco muito forte. Você está perdendo seus poderes, Arquimedes. Meu sobrinho Alberto deu-lhe outra palmada afetuosa. Antes, nunca tinha dúvidas sobre essas coisas. Não é bem isso, engenheiro, disse Arquimedes, com uma expressão subitamente séria. Apontou para as águas verdes e cinzentas. São coisas do mar, que têm seus segredos, como todo mundo. Quase sempre eu percebo à primeira vista se é possível construir um quebra-mar ou não. Mas essa praia de Cantolau é muito complicada. Tem seus truques e me desnorteia. A ressaca e o ruído das ondas batendo nas pedras eram muito fortes e, vez por outra, a voz do velho se perdia. Descobri que ele tinha um tique. De vez em quando coçava o nariz, muito rápido, parecendo espantar um inseto. Chegaram 2 homens de botas e com uns casacos de lona estampados atrás, em letras amarelas, Municipalidade do Calau. Alberto e Xixo Canepa foram conversar com eles.
Ouvi que este último lhes dizia, sem se importar que Arquimedes ouvisse: agora esse bocó não tem certeza se podemos construir ou não, de modo que somos nós que precisamos tomar a decisão. O velho continuava ao meu lado, mas não me olhava. Estava novamente com a vista cravada no mar e mexia devagarzinho os lábios, como se estivesse rezando ou falando sozinho. Arquimedes, eu gostaria de convidar você para almoçar, disse, em voz baixa, para que me conte como é essa história dos quebra-mares. É um assunto que me interessa demais. Só nós dois. Aceita? Ele girou a cabeça e me dirigiu um olhar quieto, agora grave. Meu convite o deixara desconcertado. Uma expressão de receio apareceu entre suas rugas, e então franziu o senho. Almoçar? Repetiu, confuso. Onde? Onde você quiser, onde preferir. Você escolhe o lugar e eu pago. Aceita? Mas quando? O velho ganhava tempo, sondando-me com uma desconfiança crescente. Agora, hoje mesmo. Venho buscá-lo aqui mesmo ao meio-dia e almoçamos juntos onde você escolher. Aceita? Logo depois concordou, mas sem deixar de me encarar, como se, de repente, eu tivesse me tornado uma ameaça para ele. Que diabos esse sujeito pode querer comigo? Diziam seus olhos quietos e líquidos, de uma cor parda amarelada. Quando, meia hora depois, Arquimedes, Alberto, Xixo Canepa e os homens da municipalidade de Calau acabaram a sua conversa, e o meu sobrinho e o seu amigo entraram na caminhonete estacionada no Cais Figueiredo, eu lhes disse que ficaria por ali. Queria andar um pouco em La Punta, lembrando a minha juventude, quando às vezes vinha aos bailes do Regatas Union com os meus amigos do bairro Alegre para namorar umas gêmeas lourinhas, as Leca, que moravam ali perto e participavam das competições de regatas no verão. Depois eu voltaria para Miraflores de táxi. Ficaram um pouco surpresos, mas afinal se despediram, não sem antes me recomendar que tivesse muito cuidado, porque Calau estava cheio de bandidos e de assaltos, e ultimamente os sequestros estavam na ordem do dia. Dei um longo passeio, percorrendo os cais Figueiredo, Pardo e Wise. As casonas de 40 ou 50 anos antes pareciam desbotadas, lascadas e encardidas pela umidade e pelo tempo, e seus jardins murchos. Mas, embora em franca decadência, o bairro conservava traços do seu antigo esplendor, como uma velha senhora que arrastasse atrás de si uma sombra da beleza que já teve. Fiquei bisbilhotando as instalações da escola naval, através das grades. Vi um grupo de cadetes desfilando com os uniformes brancos de uso diário e outro grupo que, à beira do cais, amarrava uma lancha em terra firme. E, enquanto isso, o tempo todo repetia: é impossível, é um absurdo, um disparate sem pés nem cabeça, esqueça essa fantasia, Ricardo Socomúrcio. Era uma demência imaginar semelhante associação, mas, ao mesmo tempo, reconsiderava. Já tinha passado por suficientes coisas na vida para saber que nada é impossível, que as coincidências e os fatos mais extravagantes e inverossímeis podiam ocorrer quando aquela mulherzinha que agora era minha esposa estava envolvida na história. Apesar das dezenas de anos em que estive afastado daqui, La Punta não tinha mudado tanto como Miraflores. Ainda conservava um jeito senhorial, fora de moda, uma pobreza elegante. Agora, entre as casas, também havia surgido alguns edifícios impessoais e opressivos, como no meu antigo bairro, mas eram poucos e não chegavam a destruir totalmente a harmonia do conjunto. As ruas estavam quase desertas, exceto por alguma empregada que vinha das compras e alguma dona de casa empurrando um carrinho de bebê ou levando o cachorro para urinar à beira-mar.